Olá, Júlio. Inesita. Já passou um ano desde que abriu a primeira casa-abrigo masculina, ou seja, que recebe homens vítimas de violência doméstica. E esta casa recebeu 11 homens vítimas de violência doméstica. O Governo, entretanto, já anunciou que o projeto experimental, localizado no Algarve, vai passar a definitivo. Pois. Quer dizer, a partir de agora não é prazo. Não é? Pronto. Se para as mulheres, Júlio, já é uma questão tão complicada, são elas em maior número, Sim, também claro. se poderá imaginar o que representa em sociedade um homem ser vítima de violência doméstica. O último relatório anual de segurança interna revelava que 6.522 homens foram vítimas de violência doméstica em 2016, o que representa cerca de 15% do total de queixas por este crime, um aumento de 7% em comparação com o ano anterior. Provavelmente, Júlio, como acontece nestes casos, passou a haver mais queixas, não é? Sim. E não é preciso ser Nostradamus para prever que no próximo ano há outro aumento. Agora, o que temos de ter é noção, porque de vez em quando há pessoas que têm medo, eu compreendo, atendendo à sistemática tendência para as mulheres saírem a perder nas questões de igualdade de direitos. De vez em quando há pessoas que assumem um discurso quase chocarreiro em relação à violência doméstica dos homens, mas não têm razão. Porque falar de violência doméstica sobre os homens não é de maneira nenhuma diminuir o tempo de antena para o das mulheres ou estar a esconder a desproporção dos números. Mas o que é importante é explicar que não é porque uns têm 15% e outras têm 85% que vamos calar o que acontece a estes 15%. E quando vamos ver o artigo, outra coisa importante é que nós temos um bocado a ideia na violência doméstica que sistematicamente é violência no casal. E não é. Também para os homens temos aqui agressores que são filhos, são pais, são netos, são etc. enteados. Nem mais. Bom, e depois a violência contra idosos, por exemplo, graça de uma maneira assustadora. E há casos de violência doméstica entre homens vítimas de mulheres, também em relações homossexuais. Olha a grande surpresa. Claro. O que aí de vez em quando encontramos nos média discriminatório é quando as coisas acontecem num casal heterossexual, é num casal. Quando acontece num casal homossexual, então aconteceu tudo e mais alguma coisa entre dois homossexuais. O que parece dar a entender que o facto de serem homossexuais contribuiu para aquilo. Não. O que isto significa, e não é surpresa nenhuma, é que também, olha, os divórcios também já estão, é que nos casais homossexuais também estas questões se levantam. Agora, colegas meus da Universidade do Minho dizem-nos que só 1 em cada 10 homens se queixam. E que, quando eles entram no abrigo, a primeira reivindicação é o apoio psicológico, enquanto, com maior frequência nas mulheres, é a proteção. Porque, segundo os dados disponíveis, os homens ficam mais deprimidos, as mulheres Exato. aguentam mais tempo, sendo que ambos sofrem, não é? Homens e mulheres. É assim. Todos nós já ouvimos e já lemos sobre a maior resiliência das mulheres. E eu devo-lhe dizer que estou completamente disponível para admitir que até fatores biológicos têm importância para isso. Mas não podemos esquecer as questões culturais. As mulheres foram educadas para aguentar. As mulheres há 40 anos que me contam no consultório que perante uma situação que ultrapassou todos os limites, saíram desarvoradas e foram os próprios pais que as obrigaram a voltar para aquela casa, dizendo: o teu lugar é ao pé do teu marido. Aqui em casa não ficas. Isto é uma questão cultural. E continua a ser assim. Continua a ser famílias, assim. sim. A questão depressiva nos homens também entendo, porque há a violência doméstica em si e depois há a violência autoinfligida que é
Mas que raio de homem sou eu que permito, estamos a falar sobretudo de situações heterossexuais, que permito que uma mulher exerça violência sobre mim? Uma ideia de falência geral, não é? Exatamente. Júlio, voltamos amanhã. Um Voltamos beijinho. amanhã. Um beijinho.